Gente querida do terror, Nadina, sou o Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Acredito eu, na verdade tenho quase 100% de certeza. Eu falo quase que a unanimidade é burra. A gente nunca pode chegar nesse pico máximo, sempre deixar uma frestinha, né? É uma questão de bom senso. Mas eu acredito plenamente que a maioria esmagadora dos que aqui estão nos acompanhando, sendo um Nadina já assumido, ou já entender qual é o real significado, as características que tornam a pessoa um Nadina, ou sendo um recém-chegado que ainda está tentando entender o real significado de fazer ou não parte da nossa família. Mas, seja qual for a sua posição, não há dúvida, nós concordamos. A vida apronta. Somos vítimas de armadilhas e as voltas que a vida dá. Ponto. Simples assim. Claro que caímos naquela, possibilidade entre milhares, que existem muitos que aprontam para si mesmo, depois que as consequências negativas chegam, aproveitam encontrando um culpado, a própria vida. Mas, nessas idas e vindas de conceitos, existe a figura do azarado, a pessoa que tem azar. Se bem que eu, particularmente, acredito que não exista azar, exista a falta de sorte. O que são conceitos parecidos, mas não iguais. Apesar de as consequências finais, de repente pode chegar no mesmo lugar. E entre as faltas de sorte, ou até mesmo os azares mais conhecidos, tem aquele exemplo de estar na hora errada, no lugar errado, talvez com a pessoa errada. Quem nunca? É a situação que o inocente paga, cai de paraquedas onde não deveria estar. E sem dúvida alguma, o relato que agora inicia é um dos milhares de exemplos dessa falta de sorte, ou excesso de azar, coincidência desastrosa, ou qualquer outra definição que você prefira dar. O meu nome é Danilo. E eu acredito numa riqueza que aparece na vida da gente, mas algo tão valioso, e com o passar dos anos a gente percebe e começa a dar mais valor ainda devido à raridade de conseguir. É um amigo, uma amiga. Eu não falo nem a redundância do verdadeiro amigo, porque se não for verdadeiro, não é amigo. Então nós conhecemos muitas pessoas, mas o amigo de fé mesmo, aquele que está junto na boa e na podre, aquele que não se resume a dizer aquilo que você quer ouvir, não, ele coloca a verdade para o teu bem na lata, goste ou não goste. É um amigo. Tem aqueles amigos que você às vezes fica pensando, desde quando conhece, não chega a uma conclusão que a impressão que dá que você se conheceu cada um no útero de suas respectivas mães. Aquela amizade de longa data. Quando a gente perde um amigo, parece que se perdeu um pedaço da gente, não é que se perdeu uma base, uma sustentação, um alicerce. Aquela pessoa que a gente tem como certo, se precisar é só recorrer, que ele estará ali a qualquer hora, em qualquer situação. Se para algumas pessoas que são extrovertidas, simpáticas, que conquistam, o amigo já é algo importante, porque essas pessoas também correm o risco de conseguir muitos admiradores, muitos interesseiros que começam a querer andar junto para sugar da popularidade. Mas amigo é complicado. Agora, se para eles é complicado, imagine para mim, que sempre fui fechadão, quieto. Primeiro por ser filho único, crescer sozinho, não saber interagir com crianças. Eu lembro até hoje, é algo que as pessoas esquecem, fora da memória. O primeiro dia de aula, eu lembro do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, de tão ruim que era para mim, que eu olhava
aquela população da minha idade assim na minha frente. Parecia um muro intransponível. Eu queria fazer parte, mas eu me sentia repelido, eu não sabia como chegar, como quebrar as barreiras. Era complicado. Mais complicado ainda que, por ser retraído, as outras crianças não se iludam com essa história de que criança é inocente, é ingênua, é boazinha, não. O universo infantil é cruel. Então as outras crianças, principalmente aquelas que têm a liderança natural, ficam escolhendo assim para ver se acham as vítimas para bullying, vítima para judiar. E claro, eu era um alvo fácil. E eu lembro que eu estava no recreio. Sabe, tocou o recreio, eu peguei minha merendeirinha, né, aquelas coisinhas que a gente levava, com uma garrafinha térmica, com um refrigerante. Eu lembro que tinha um sonho que a minha mãe comprou na padaria para eu levar, e um sanduíche. A merenda era um capricho. Aí tocou o sinal, eu saí quietinho, fui, sentei num canto ali, sei lá, meio envergonhado, meio deslocado. Aí apareceram 2 moleques, que com certeza iam ser do 2º ano, eles eram maiores. E essa diferença de 1 ano, nessa idade é muito. Imagina a diferença de 1 ano com os moleques mais soltos, e você ali acanhado, tímido. E aí um deles olhou para mim, eu estava ali comendo, eles chegaram e disse: oi. Aí, oi, tudo bom? Tudo. E vai, que legal, vieram conversar comigo. E aí, o que você tem aí para nós? Aí eu ainda quis falar: ai não, a minha mãe não sabia que eu ia ter amigos no recreio, ela só fez para mim. Aí eles começaram a rir, aí o outro disse: ah, só fez para um? Quer dizer, então tu vai ficar sem comer. Aí foi pegar minha merendeira, eu fiz assim para puxar. Aí ele botou a mão no meu ombro com força. Eu não entendia por que aquilo, eu não fiz nada para eles. E aquilo era meu. Aí quando eles foram pegar, eu dei com o braço, aquele instinto de defesa, larga, e dei um berro. Aí no recreio todo mundo ouviu. Aí pararam e olharam, estavam aqueles 2 camaradas, eu no canto acuado, segurando o que era meu. Sabe, eu não queria brigar com ninguém, mas era meu. Que é isso? Aí um deles veio para cima de mim, me segurou e fez a menção de pegar a minha merenda. Quando eu ouvi a voz, ele disse que era dele, não ouviu? Aí quando nós olhamos, estava na minha frente o Gustavo. O Gustavo, também conhecido como Montanha. O Gustavo era forte, era aquele gordinho, sabe? Gordinho para os adultos, mas para nós ele era. Aí ele olhou assim: ô Balofa, tu não tem nada a ver com isso, vai embora. Ele disse: tu me chamou de quê? De Balofa, por quê? O Gustavo deu-lhe uma, mas no pé do ouvido, no canto da lata do sujeito, que ele deve estar até hoje ouvindo o hino nacional chinês de trás para diante sendo cantado em hebraico. Ele amontoou. Aí o outro que estava mais aí para pegar minha merenda disse: você é louco, cara? Ele disse: eu posso até ser, mas vocês são covardes. Vocês não vão pegar a merenda do meu amigo, não. Nossa, quando Montanha falou meu amigo, eu senti uma felicidade. Sabe o que é isso? Depois de uma longa e solitária semana, tu ter um amigo. Aí os 2 saíram, o outro lá tentando apagar a banda que tinha no ouvido, sendo levado pelo parceiro. Chegaram umas meninas, olhavam para nós assim meio atravessado. A Montanha perguntou para mim se eu estava bem. Eu digo: tô, obrigado. Ah, não, é que eu não gosto dessa covardia, não. Aí eu perguntei, eu lembro que eu perguntei: você é meu amigo mesmo? Aí ele disse: você quer ser meu amigo? Quero, claro que eu quero, não tenho amigo. Ele botou a mão assim: muito prazer, Gustavo. Eu digo: prazer, Montanha, eu sou o Danilo. Ele me olhou assim: eu não gosto que me chamem de Montanha. Eu disse: ah, mas desculpa, eu não sabia que todo mundo aqui te conhece como Montanha. Todo mundo quem? Aí eu fiz: ó, aquele, aquela, aquele. Aí ele me olhou:
Tá bom, tá bom, tá bom. Normalmente eu brigo quando me chamam de Montanha, mas tu pode me chamar, nós somos amigos, né? Eu digo, somos amigos. Aí sentei assim, vamos dividir a merenda? Ele olhou meu sonho, olhou meu sanduíche. Ele disse, ó, se você não se importa. Eu digo, não, claro que eu não me importava. Ele era meu amigo. Nossa, eu cheguei em casa, contando pro meu pai, pra minha mãe, os vizinhos, que eu tinha um amigo na escola, era o Montanha. Sabe, a minha felicidade era tão grande que contagiou a minha família, todo mundo passou a gostar do Montanha. E realmente, a amizade não ficou por ali. Ele estava 1 ano na minha frente. Eu tinha entrado no primeiro e estava no segundo. Mas a nossa escola ia do primeiro fundamental até o último ano do médio. E nós fomos juntos ali. Nós éramos amigos mesmo. Fomos crescendo. Eu jogava muito bem futebol. Ele já era bom, imagina, na luta. Fizemos uma parceria maravilhosa. Eu lembro do meu aniversário, o primeiro aniversário meu, que tinha meus pais, meus tios, os vizinhos, meus primos e um amigo. Era o Montanha. Foi muito bom. Claro que com o tempo fui crescendo, fui perdendo a inibição, fiz novos amigos, fiz amigas. Aqueles caras da merenda, nós tivemos um péssimo começo, mas depois eu vi que eles eram caras legais. O Edson, que levou o bufete ali na lata, acabou se aproximando de mim, pediu desculpa, aquela coisa toda. Enfim, foram anos felizes na escola. Terminado o fundamental, claro, aí era a hora de continuar ou não os estudos. O Montanha eu sabia que não iria. O pai dele era dono de um atacado muito grande. Ele já comandava a empresa do pai. Inclusive me convidou se eu queria trabalhar na empresa da família. Claro, eu agradeci. Cheguei a trabalhar um tempo lá com eles, mas não era o que eu queria. Eu queria meu curso universitário. Eu sempre, desejei ser um engenheiro. E graças a Deus meus pais tinham condições. Fiz o vestibular, entrei para a faculdade. E, poxa, para mim as férias, voltar para minha cidade, voltar para meus amigos, era tudo. E claro que no ensino médio, o Montanha namorava a Suzana. Eu namorava a Priscila. Nós saíamos, frequentávamos barzinho. Mas um Montanha, que continuou sendo Montanha, ele cresceu parelho. Ele era gordão, assim. Mas, digamos assim, ele era meio lento. Aqui. Não que ele fosse um retardado. Não, mas ele era lento. Ele era desligado, ele era bom demais. Ele tinha, assim, uma alma eterna, alma de criança. Ele não mexia com ninguém, tanto que na sua vida escolar eu acredito que ele se meteu em 1 ou 2 brigas só. E quando se meteu foi para defender os fracotes. Eu fui o exemplo. Ele adorava a Suzana, ele adorava aquela namorada. E ela gostava muito dele. Eram namorados desde os primeiros anos do ensino médio. E eu e Priscila a mesma coisa. Então os nossos namoros tinham até cara de, quem sabe, casamentos. Eram namoros sérios. Só que o Montanha, ele não tinha, assim, digamos, a maldade para entender o universo feminino. E eu lembro no final de ano que eu voltei para minha cidade, ia passar todas as férias lá. Priscila muito feliz, eu também muito feliz. Montanha, então. Aí ele veio, seria antes do Natal. Eu passaria Natal e Réveillon na cidade, depois iríamos para a praia. Iríamos a minha família, eu não sabia ainda se Priscila ia comigo. Mas Montanha eu sabia que não iria, porque ele tinha que trabalhar. Mas quando eu cheguei,
Eu fui lá no atacado, trabalhando lá, e ele me falou, pô, cara, foi bom tu ter vindo aqui. Eu digo, o quê? Não, é o seguinte, tem um local aqui, fica mais ou menos uns 200 quilômetros. É o Chalé da Serra. Eu até falei, eu conheço, é muito legal lá, o pessoal fala que tem os chalezinhos, que tem um lago, pedalinho. E pois é. E um cliente do meu pai aqui, eu não sei porquê, às vezes a gente ganha esses presentes loucos. Ele deu um final de semana pro meu pai e minha mãe. E outros que quisessem ir, eu não entendi. Eu digo, como assim outros? Não, é que cada chalé, na verdade, são 2 geminados. Então pode ir 2 famílias, 2 casais. Só que o pai e a mãe vieram me falar, mas eles não querem ir para lá. Aí eu lembrei de nós. Vamos. Eu olhei, vamos quem, cara? Ué, eu, Suzana, você e a Priscila. Ele disse, velho, olha, eu não sei. Ele, poxa, é de graça. Pensei que tu ia adorar a ideia. Eu poder curtir a tua namorada depois de tanto tempo, eu a minha. Ele disse, mas esse é o problema, cara. E me olhava com cara assim de não entender. Sabe, tu pra mim é um irmão. Pô, cara, eu te adoro. E ó, tu também, pra mim, pô, tu sabe. Eu tenho 4 irmãos. A família dele era grande, mas tu é o meu irmão favorito. Isso, pois é. Se tu até dissesse que nós iríamos sozinhos, eu ia aceitar. Eu digo, cara, tá me estranhando, tu foi pra capital, tá com essas ideias, o que tá acontecendo? Eu digo, não. Mano, será que tu não percebeu ainda que a Suzana e a Priscila não se bicam? Eu digo, que bobagem é essa, cara? Nossa, a gente namora há tanto tempo, a gente sai junto, a gente... Pô, elas se dão bem. Mas, cara, tu tem que estudar mais a psicologia feminina. Elas se suportam. A Suzana suporta a Priscila porque ela é minha namorada, ela sabe que nós somos amigos. A Priscila suporta a Suzana pelo mesmo motivo. E sair num barzinho e dançar é uma coisa, uma convivência social. Mas ir para um chalé geminado de sexta a domingo, no meio do nada. Aí eu disse, não, isso aí é bobagem tua. Olha, a Suzana teria me contado, ela nunca me falou que não gosta da Priscila. Eu disse, a Priscila também nunca me falou que não gosta da Suzana. Mas então que bobagem é essa? Tu sabe como é que a Priscila se refere a Suzana? Eu disse, não. Aquela coisa fofa. E pô, e daí? A Suzana toda vez que fala sobre a Priscila, fala aquela fulaninha. Aí eu fiquei olhando pra ele assim. Tá entendendo, cara? Eu sei que a Suzana é grande amiga da Japinha, a Lelê. Como é que a Suzana se refere a Lelê contigo? Ele disse, ela fala Lelê. Não fala fulaninha. Ele ficou me olhando assim. Será? Digo, Aí ele, poxa, mas eu tava tão animado. Mas eu digo, cara, sem problema nenhum. Vamos. Mas já vamos acertar uns detalhes assim pra evitar botar pólvora nessa fogueira. Eu, mas o quê? Bom, primeiro, normalmente numa viagem dessas, iríamos nós 2 na frente e as 2 atrás, não é mesmo? É o que eu achava. Inclusive é assim que a gente sai quando vai num bar, quando vai num carro só de pé. Mas como a viagem é longa, vamos fazer o seguinte. Vai partir de nós. Quando eu estiver dirigindo, eu vou dizer para a Priscila sentar na frente comigo. Quando você estiver dirigindo,
você vai pedir que a Suzana vá do seu lado. Nós vamos pedir isso. Para que elas não reparem que nós estamos tentando evitar que elas estraguem não só um final de semana, como a nossa convivência. Já imaginou se elas declaram guerra? Como é que vai ser? Tu acha que é preciso? Eu digo, não sei se é preciso, mas é bom, né? E outra, como é que é a distribuição dos chalés? Tem um maior que o outro? Ele disse, eu não conheço, mas pelo que eu sei, são do mesmo tamanho. Nós vamos ficar nos 5 e 6. Aí foi, abriu o celular ali e me mostrou a foto. Eu disse, pô, é bonito mesmo. Isso, pelo jeito são do mesmo tamanho. Mas já fica definido. Tu quer ficar no 5 ou no 6? Ah, tanto faz pra mim também, mas não pra elas. Ele disse, tá, então eu fico no 5. Tá bom, então o 6 é nosso. E aí, eu vou fazer um papel como se fosse uma reserva. E vai constar o meu nome, o nome da Priscila, no chalé 6. E vou fazer um pra vocês no chalé 5. Não, mas é de graça. Não tem problema, a gente não vai mostrar pra ninguém. Só pra elas. Entendeu? Porque se chegar lá, tiver mal entendido qualquer na escolha de chalé, qualquer coisinha do jeito que elas se amam, né, a coisa fofa e a fulaninha, quem vai apanhar somos nós. Aí ele concordou. Eu disse, tá, e agora vamos fazer o seguinte, tem a questão roupa. Ué, mas roupa pra quê? Eu disse, não, cara, não é por isso, não. Roupa pra viajar, roupa pra ficar lá. Tem algum evento social, alguma coisa? Ele diz, não. Não vai ter nada. Lá é um lugar que as pessoas se hospedam, tem uma piscina. Eu já tive lá. Mas não tem baile, não tem nada. Tem um barzinho ali, uma cobertura. É mais pra relaxar mesmo. Tem uns botes pra passear no rio. Eu disse, tá, então, como é que nós vamos dizer qual vai ser as roupas a serem usadas? Ele disse, como é que é? Eu digo, vai por mim, cara, vai por mim. Ele, mas aí eu não sei, então deixa comigo. Tu vai chegar pra Suzana e vai dizer que o local é muito simples, é quente durante o dia, refresca durante a noite. Mas não é um local sofisticado. Então o ideal é ir com uma calça jeans, um shorts, roupa de banho, sapatos baixos e mais alguns adereços. Eu vou dizer o mesmo para Priscila. Para não acontecer de uma chegar de um jeito, a outra chegar do outro e começar aquela competição entre mulheres. Mas vem cá, tu tá dizendo que as nossas namoradas são loucas? Estou dizendo, não, são mulheres. Cara, aprende. As mulheres, elas são sinceras entre si. Elas são eternamente leais até o momento que mudem de ideia. Tá bom pra você? Ele, não, tá, se é assim, sabe que eu nunca pensei nisso. Eu falei, que pensar nunca foi o teu forte, ele me segurou assim, mas porrada é, seu frangalho. Eu digo, não quero saber da minha orelha chiando, não, me larga. E até mesmo na questão do dirigir. Nós vamos sair daqui à noite. Ele tu vai estar cansado. Eu não vou estar trabalhando. Vai ser mais ou menos quanto? Umas 3 horas de viagem? Ele, mais ou menos. Tá bom. Então já vai sair combinado que na primeira hora e meia eu vou dirigir. Vocês vão sentar lá atrás. Aí pode até descansar, dormir. Aí terá uma parada, eu já fiz ali todo o trajeto, tem uma parada, depois da parada tu dirige. Aí eu vou para trás com a Priscila. Para não ter esse burburinho de, por que tu tá dirigindo mais? Porque não sei o que. Entendeu? Tá.
E fomos. Fomos. Na hora de embarcar, como sempre, oi, oi. Nossa, aquilo. Aí eu acho que o Montanha começou a perceber mais, e eu pra mim assim, credo, pra te ver, cara. Pra te ver. Eram duas pestes. Nossa Senhora. Mas eram as nossas mulheres. E a gente gostava muito delas. E fomos. E outra coisa que eu combinei com ele é que, mesmo eu sentado atrás, ele sentado na frente, a gente ia conversar bastante. Para não deixar o silêncio, para não criar um clima entre as duas. E se em um determinado momento as duas começassem a conversar entre si, a gente pararia. Sabe, tipo tentar quebrar o gelo. Mas na verdade nós estamos conversando o tempo todo até a parada, porque elas pouco conversavam entre si. A Suzana completava o que eu falava, o que Montanha falava, o mesmo Priscila. Mas as duas, era aquele tratamento formal, educado, gelado, que eu já estava acostumado, que há anos a gente fazia noitadas naquele clima, mas era diferente. Aí fomos. Quando chegamos na parada, eu também era. Eu estava cansado, eu tinha tido um dia cheio. Aí fui lá para trás, Montanha sentou e fomos. Fomos. Eu lembro que passamos por uma vilazinha, que eu abri os olhos assim, eu vi aquelas luzes, aquelas casinhas. Aí dormi de novo. De repente, bum, aquele sacalão, viu, público, o que foi isso, cara? Eu acho que ele também devia estar meio que cochilando. Eu disse, eu não sei. Mas eu acho que eu peguei uma pedra. Pedra? Eu digo, eu acho que a estrada era estreitinha de asfalto. E tinha duas saídas assim, dois acostamentos. E tinha umas pedras mesmo. Eu digo, nossa, mas o barulho foi grande. Quer parar para ver? Eu digo, não, aqui não, sei lá como é que é isso aqui é muito deserto, vamos embora. E fomos embora. Aí chegamos lá, nos chalés, tinha uma recepção pequenininha, tinha um estacionamento. Aí o rapaz nos levou até onde nós iríamos nos hospedar. Eles entraram no 5, nós entramos no 6. Os dois casais cansados, ficamos de conversar no outro dia. Amanheceu. A gente costumava acordar cedo, eu por causa da faculdade, o Montanha por causa do trabalho. As duas meninas também não era de ficar muito tempo dormindo. Aí fomos, tomamos um bom café. Nossa, acomodação perfeita, incrível. Tinha uma vista para o lago, tinha um local, tipo uma varanda para ficar. Foi uma noite fresquinha, uma noite gostosa, tudo assim, sensacional. E descendo tinha o local do restaurante, que eles serviu o café da manhã. Meu Deus, que café tão gostoso. Aí o dia estava nublado, frio. Aí a gente pensava até em tomar um banho de piscina, mas estava meio frio, aí não sabíamos o que fazer. Eu disse, vamos lá no carro, vamos pegar, eu tenho que pegar meu computador, eu tenho coisas para pegar também. E aí fomos caminhando. Quando chegamos, que eu olhei a lateral da caminhonete, lembra, nós somos no carro dele. Porque o meu carro, eu não vinha de carro para a cidade, eu normalmente vinha de ônibus. E não gostava de pegar o carro do meu pai. Mas eu disse para ele, cara, se isso aqui foi pedra, meu Deus do céu, tem certeza que não viu? Se pegou alguma coisa, um bicho, sei lá. Eu disse, tenho, não sei, eu estava dormindo. Aí ele confessou, eu acho que eu estava dormindo, estava muito cansado. Eu disse, tá bom. Então tá, então. Pegamos o que tínhamos que pegar, fomos para o chalé. E aí eu fui na varandinha que tinha,
Fiquei olhando a paisagem. Priscila estava deitada no computador. Aí quando eu olho do lado assim, mais para a varanda do montanha, eu vi aquela figura. Eu dei um berro, meu bom Jesus, que é isso? Priscila se assustou, o que foi, amor? Veio, levantou. Meu Deus, coisa horrível, olha ali, pelo amor de Deus, olha. Era o quê? Eu olhei, não tinha nada. Eu vi na minha frente um sujeito, mais ou menos 1,80 m, magro, jeans, bota, uma camisa, tipo essas camisas cowboys, manga longa, mais do lado aqui do rosto e do lado do corpo, mais esmagado, assim, coisa. Era um monstro. Decididamente era um monstro. Claro que aquele berro que eu dei, eu não sinto vergonha, não. Pensa no cagaço. Eu gritei, eu fiquei com medo. Aí veio Montanha, eu falei pra ele o que vi. Ele disse, não, mas eu tava ali também, não vi nada. Aí Suzana falou, pode ser a sombra que tu imaginou. Eu pensei, ai, você é estopim. Priscila vai dar uma resposta atravessada, vai começar. Ah, eu sabia que ia começar, meu Deus. A Priscila falou, amor, a Suzana tem razão, uma dessas, a paisagem, a varanda, as sombras, tu pode ter imaginado. Eu não sei se o meu maior medo tinha se dissipado, que era aquela figura horrenda que eu vi, ou se era o fato de não começar a Terceira Guerra Mundial. Aí a Priscila teve uma ideia, quer saber? Tá frio, mas a piscina é térmica. Vamos pra piscina? Porra, Suzana, nossa, ótima ideia, eu também estava querendo ir. Vamos lá, vou botar minha roupa de banho e as duas entraram, nós ficamos olhando um pra cara do outro assim. Vamos, né? Claro. Mas ainda perguntou, tu tá bem? Eu digo, tô. Fomos pra piscina e ficou bem divertido. Parece que aquele incidente aproximou as duas, elas estavam assim mais soltas, conversando naturalmente. Nada, irmã desde criancinha, não. Mas ficou um ambiente menos carregado, porque a princípio estava carregado. Aí ficamos a manhã toda ali, almoçamos, fomos pro chalé, descansamos um pouco. E no final da tarde nós fomos convidados para um churrasco pelo pessoal ali da pousada. Churrasco ao ar livre, fogo de chão, tudo muito bonito, muito legal. Terminado o evento, tinha mais umas 4 ou 5 cabanas ocupadas, então eram poucos casais, tinha uma família, mas o atendimento local era sensacional. Aí fomos subindo por uma estradinha até chegar ao nosso chalé. E eu sentindo que tinha alguém atrás de nós, eu mais ou menos olhava para trás assim. Aí o Montanha, você tá bem? Eu digo, não, tô. É só uma sensação ruim. Aí fomos. Cada um no seu quadrado. Estava ali por 1 da manhã, a gente num sono tranquilo, de repente, um grito horroroso. Era a Suzana. Ela gritava, sai daqui, pelo amor de Deus, sai daqui, sai daqui. Olha, se fosse eu, no meu apartamento, de repente eu ia para debaixo da cama rezar. Aí não, era meu amigo Montanha. Eu levantei num pulo só, cheguei naquela porta, mas dei com tudo, depois eu pago. Aí a porta se abriu, eu acendi a luz. Estava a Suzana, meio que em choque, no canto da cama. E o Montanha estava no chão. E eu vi que ele estava machucado.
Aí eu entrei e perguntei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele quem? Pelo amor de Deus, ele tá ali, ele tá no banheiro. Eu não pensei, eu fui no banheiro, não tinha nada. Aí eu falei pra Priscila correr, sabe, avisar a gerência, a recepção, ela correu. Não demorou muito, chegaram as pessoas. Aí eu montei, ele tava lenhado assim, mas não tava machucado, não. Só que quando ele caiu, ele bateu com a cabeça. Aí a Suzana explicando que eles estavam dormindo. Aí que ela acordou e viu aquela figura dentro do apartamento. E a tal da figura, segundo Suzana, falava: não me deixe aqui, não me deixe aqui, me salve, não me deixe aqui, me salve, não vá embora, uma coisa assim. Aí quando ela viu aquilo, eu não sei se o Montanha acordou ou ela acordou o Montanha, e que o Montanha levantou para ir em cima, e a figura, numa força descomunal, o empurrou, aí ele caiu, bateu com a cabeça, estava no chão ali. Foi quando ela começou a gritar. Bom, o pessoal da pousada estava com os olhos desse tamanho. Nossa, invadiram um chalé, invadiram um apartamento. Nunca tinha acontecido, mas o que era isso? Não era possível. E outra, estava chuviscando. Eles andaram em volta ali não tinha pedra, não tinha nada, era barro, não tinha uma pegada, não tinha nada, não tinha uma sujeira, não tinha nada. Como que alguém subiu a estrada ali, chegou no chalé, entrou e tudo seco, e como conseguiu entrar? A porta estava fechada. Aí foi um que disse assim, não, seu Cléo, acho que é o nome do proprietário, não sei se é funcionário, que ele disse, não, seu Cléo, essa porta aqui está arrombada. Ele disse, meu Deus do céu, arrombaram a porta? Eu falei, não, eu vou lhe pagar essa porta. Fui eu que arrombei. Quando eu ouvi o grito, eu entrei com tudo. Ele, não, você fez muito bem, não tem que pagar nada. Mas você garante que foi você, não foi alguém que arrombou para entrar? Eu digo, não. Aí, de repente, nós vimos lá embaixo sirenes e as luzes chegando, claro. E chamaram a polícia. Vieram 2 carros, fizeram uma varredura no local, não encontraram um vestígio de nada. Só que nós 3, só Priscila que não, nós 3 tínhamos visto essa criatura. Eu durante o dia, na rua. E eles durante a noite, quando invadiram o chalé que estavam hospedados. Se fosse se nós fôssemos de bebê, mas não. Não sabíamos explicar o que era ou quem era. E tínhamos a mesma descrição. E nós vimos. Só que a nossa surpresa foi quando o policial chamou o outro lá, eles conversaram. Aí ele veio até nós e disse, ó, nós vamos precisar que vocês nos acompanhem até a delegacia. Aí nós estranhamos, mas algum problema, alguma coisa? Porque na delegacia nós já prestamos nosso depoimento. Ele disse, não, é rotina. Tá bom. Nós nos arriscamos, pedimos que as meninas ficassem ali. Elas ficaram sozinhas. A fulaninha e a coisa fofa. E nós fomos à delegacia. E claro, fomos com a caminhonete do Montanha. Quando chegamos lá, saíram os policiais, olharam a caminhonete, aí eu perguntei, o que está acontecendo? Aí eles explicaram, tem uma queixa aqui de um atropelamento com omissão de socorro. Vocês atropelaram alguém? Eu olhei para a Montanha olhou para mim. Aí eu falei, ó, vou ser sincero. Nós estávamos vindo assim, em determinado local, o local batia. Eu dormia atrás, quando eu vi aquele solavanco, e o meu colega imaginou que tinha sido uma pedra qualquer, porque ele também não viu nada. Aí os guardas olharam, com certeza esse solavanco não foi pedra não.
Mas a sorte é que vocês vinham em baixa velocidade. E de repente estava escuro. Vamos ver, vamos esperar a vítima chegar. Claro que nós estávamos esperando ali, imaginando chegar aquela criatura com a cabeça arrebentada, toda ensanguentada, aquele cara grande. Nisso, chega um senhor, seus 50, 60 anos. Aí já entrou, seu infeliz, seu miserável, não olha para onde anda. Você vai pagar minha bicicleta, você vai pagar minha bicicleta. Nós nos olhávamos, não entendíamos nada. Aí o policial falou: seu Afonso, por favor, calma, calma, calma. Eles vieram aqui para resolver, calma, calma. Mas calma como? Eles quase me mataram. Aí o policial olhou para o seu Afonso, aquele cidadão, e disse: tem algo errado na sua história. Porque, segundo nós estamos sabendo, eles iam em baixa velocidade. Eles, como baixa? Eles iam numa correria. Naquela neblina, sem conhecer a estrada. Seu Afonso, o que o senhor está dizendo? Eles estão aqui, eles mostraram serem pessoas boas. Queremos que o senhor mostre também. Bom, no final de tudo ficou claro, esse tal de seu Afonso realmente, Montanha deve ter desligado naquela neblina toda, não viu, estava meio que cochilando, mas devagar quase parando. Aí esse seu Afonso estava, acho que no acostamento, ou perto do acostamento, que claro, quando ele viu a lâmpada, os faróis chegando nele, ele deveria ter aberto. Mas daí, o Montanha bateu nele, quando foi desviar, pegou a pedra realmente. Mas a bicicleta dele estragou bem, e ele se machucou um pouco. Aí o dito pelo não dito, que era uma bicicleta com Montanha, disse: não, senhor, se eu atropelei o senhor, desculpa. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui na frente do policial, do investigador, eu vou anotar seus dados. Segunda-feira eu vou chegar em casa, eu sou um empresário forte na cidade. Eu vou mandar o caminhão vir aqui e dar uma bicicleta novinha. Eu não vou mandar consertar essa bicicleta, eu vou dar uma novinha, tá bom? Assim, nossa, o velho ficou feliz da vida. Quer dizer, teoricamente, estaria tudo explicado, mas e aquela figura que atacou Montanha? Não foi ela o atropelado. Foi um senhor que de repente até bêbado podia estar. Foi aí que o policial disse: ó, muito obrigado, acho que está tudo resolvido, tudo acertado, então vocês podem voltar, as namoradas de vocês estão sozinhas lá. Foi quando eu perguntei: tá, mas e aquela situação da invasão daquela criatura? O senhor Afonso olhou: que criatura? Foi quando nós comentamos que tínhamos visto durante o dia uma figura e durante a noite a figura voltou a aparecer. E começamos a descrever a criatura. E o seu Afonso, daqueles que todos que estavam ali naquele momento, é o único morador antigo. Ele fez o sinal da cruz, disse com juro. Mas vocês escreveram o Antônio. Puxa, que Antônio, seu Afonso? Não. O Antônio da Cruz. Mas quem é essa criatura? Ué, aquela cruz que está lá em cima, perto onde eles me pegaram. Há muitos anos atrás, ali, o Antônio era meu amigo, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Ele estava vindo na estrada, um forasteiro que eu não conhecia, não sei onde é que ele passou ali, o que houve. Ele atropelou o Antônio. Ele não prestou socorro, sumiu. E o Antônio foi encontrado morto ali. Aí perguntou pro
policial, o senhor nunca viu a cruz lá em cima? Ele, não, nunca ouvi falar dessa história, já faz muitos anos. Eu não sei nem se a cruz está lá, mas eu acho que está lá no meio daqueles brejos. É uma história meio confusa. Aí nós saímos, fomos em direção ao chalé, e quando estávamos indo, tínhamos mais ou menos a localização que o seu Afonso tinha dado, paramos, e de fato, fora da estrada, ainda na mata, com grama alta, tinha uma cruz. Nós chegamos, tiramos o matagal, abrimos tudo, e ainda estava visível o que tinha escrito na pedra. Uma homenagem ao jovem Antônio, 20 e tantos anos atrás, que estava escrito ali, covardemente abandonado, ferido na estrada. Aquilo era forte. Nós nos olhamos assim, nossa, o lugar tinha uma corrente, uma coisa estranha, uma coisa... Aí de repente saiu da mata aquela criatura. Se não fosse um desses espíritos aproveitadores, zombeteiros, que se utilizam de situações por algum motivo, aquele ali tinha que ser o Antônio. E eu estava mais perto da cruz, montanha mais pro lado da caminhonete, na pista. Aquela figura passou por mim, mas quando passou por mim tinha um cheiro horrível. Horrível. Mas não deu a mínima para mim, chegou no montanha, começou assim, ó, bater com o dedo, um dedo esbranquiçado, uma coisa esquisita, uma coisa estranha, era um morto-vivo, batia e dizia: por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Bom, montanha, com certeza, naquelas alturas, devia estar todo cagado. Eu estaria. Os dois eram grandes, a montanha era maior, mas, porra, aquela criatura. E eu vi que a bronca não era comigo, era com ele. De repente, aquela criatura falou: você vai pagar. Aí eu voltei no tempo de escola, me vi pequenininho, acuado, com aqueles dois idiotas querendo a minha merenda. Assim parecia uma montanha, aquele baita homem, mas numa situação inusitada que ninguém teria como reagir. Eu disse: não, no meu amigo não. Aí eu olhei para aquela criatura e simplesmente falei: vá embora, saia daqui, em nome de Deus, em nome da luz. Esse universo não te pertence, você não faz mais parte do mundo. Saia daqui. Mas eu cresci de uma forma que eu olhava aquela coisa assim, ela virou para mim assim, meio que desdenhando. Eu simplesmente: ele não fez nada para você, sua criatura das trevas. Descanse, você não faz mais parte desse mundo. Ele não fez nada para você, quem fez não está mais aqui. Não toque nele, mas não toque nele. Mas eu estava tão enlouquecido de achar que ele podia fazer mal para o meu amigo, que olha, a ideia que eu tinha era dar uma tapa no pé da orelha daquela coisa, que nem orelha mais tinha, estava todo. Como montanha fez para me defender. Aí de repente aquela coisa veio pro meu lado assim: você está me desafiando? Eu digo: não, eu estou te convidando. Fui na caminhonete e abri a caminhonete assim. Pronto, a porta está aberta. Você não quer ficar mais aqui? Entra, nós vamos te levar onde tu quiser.
Mas nós não fizemos nada para ti, nós não temos que pagar o teu azar, nós não temos nada a ver com a tua história. Larga, meu amigo, se quiser, entra que eu te levo onde tu quiser. Aquela coisa olhava para nós assim. Mostrava uma raiva. Mostrava que estava num ponto de explosão. Eu sabia que o que eu tinha feito, acho que num filme daria muito certo, porque o texto dizia que a figura ia... Mas não deu certo, não. Eu percebia o ódio que vinha daquela criatura. De alguma forma, o atropelamento do velho Afonso, naquele lugar, justamente naquele lugar, despertou aquela criatura de sei lá onde estava, ou fez com que ela imaginasse que tudo que ela sofreu anos atrás tinha acontecido naquele exato momento e que o Montanha era o responsável. E eu via que não ia acabar bem. Não ia acabar bem. Só que de repente nós ouvimos aquele uau, 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 uau. Olhamos, era a sirene da polícia. Eles chegaram, eles encostaram atrás da caminhonete. Aí o Antônio ficou meio paralisado ainda, ele ficou olhando, ele não entendia muito bem, que parecia que aquela criatura tinha um domínio sobre ele. Eu não sei o que aconteceria com ele se ele estivesse sozinho ali, ele não tinha força, não tinha reação, não tinha nada. Aí eu vi um dos policiais sair. Aí eu perguntei, algum problema, policial? Eles falaram, não. É que aquela história que aquele velho contou, nós ficamos curiosos e viemos aqui para ver se a tal da cruz está aqui, porque a gente nunca viu cruz nenhuma, a gente passa por aqui seguido. Aí eu olhei e mostrei a cruz assim. Tá ali, ó. Ele olhou, aonde? Eles não estavam vendo cruz. Só eu e meu amigo estávamos vendo aquela cruz. E o pior, só nós dois estávamos vendo aquela criatura que saiu caminhando em direção à cruz, que não estava ali, porque os policiais não a estavam vendo, mas que nós estávamos vendo. Chegou na frente dela, olhou para trás, olhou para mim, mas nos meus olhos. Baixou a cabeça, seguiu e desapareceu. Desapareceu levando consigo a cruz. Foi aí que o policial perguntou, vocês estão bem? Eu disse, com certeza não. Mas se nós fôssemos contar, o senhor não acreditaria. Os dois se entreolharam e riram. Eu disse, mas qual é a graça? Ele olhou assim, velho, que vocês não são daqui. Eu tô aqui, eu fui transferido há 4 anos, o parceiro está um pouco menos. Porque ninguém fica aqui nessa região. Porque uma história de cruz, vocês acham que vão nos surpreender? Vocês não têm ideia das histórias que a gente ouve nesse local. Mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ver alguém que está vivendo essas lendas que tem por aqui. Lendas tão violentas, tão estranhas, que até o proprietário dos chalés está pensando em desistir, encerrar o seu projeto, porque não vai para frente. Porque por melhor que seja o serviço que ele oferece, as pessoas não hospedam aqui. Ele veio por Montanha assim, porra, tu se diz meu amigo, cara. É para um lugar agorento desse que você me trouxe para passar o final de semana. E eu não sabia. Se eu soubesse, eu também não vinha. Aí nós agradecemos aos policiais, porque tínhamos que agradecer, porque a chegada deles foi providencial. Fomos para a pousada.
Aí já vimos o local de forma totalmente estranha, totalmente diferente, tipo meio mal assombrada. E encontramos as duas meninas felizes da vida preparando um fondue para nós na cozinha da pousada. Quando nós contamos o que tinha acontecido, tinha uma senhora com elas ali na cozinha. Ela disse: a gente já sabe, a dona Eugênia já nos contou várias histórias fascinantes, que lugar maravilhoso, não é, Suzana? É, Priscila, nossa, eu quero ficar aqui, vou passar a noite toda acordada hoje, vou ficar segurando velas aqui fora para ver se aparece ali. Pessoa, que coisa maravilhosa. Eu olhei para o Montanha olhou para mim e disse: meu Deus do céu. Ê, mulherada, só mesmo alma de outro mundo para resolver as picuinhas que elas têm entre elas. Aí o Montanha falou: parece que eles estão se dando bem mesmo, né? Aí a Suzana: como assim eu pisei no pé dele? Não repare, é coisa desse doido. Ele está apavorado, porque tanto lugar, tanta hora para cochilar no volante, ele foi escolher justamente aquele lugar. Que Deus me livre e guarde. Eu só quero passar mais uma vez, e quando nós formos embora, para nunca mais voltar.